vamos orar, que Deus continue dando graça para a irmã Ana Cláudia. Temos outras irmãs aí também contando com as nossas orações na área de saúde, né? Temos aí também os familiares do irmão Willa, né? Seu filho, que eu não lembro o nome. William, né? Tá fácil de lembrar. Da próxima vez vou lembrar, né? Enoque, né? Que esteve conosco aí pela manhã. Sejam muito bem-vindos novamente. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos passar ao nosso tempo. Pois não, irmã? Josué, para orar pelo Josué. Você vai precisar de bastante oração. Esse você vai lembrar, né? Orar pelo Josué. E todos nós, né? Vamos ajudar o Josué a orar pelo Josué, que precisa das nossas orações, Henrique também. Que são esses? Os lembretes. Irmãos, nós vamos então passar o nosso tempo de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E quero convidar então as crianças para descerem para o culto infantil. Crianças até 9 anos. Até 9 anos estarão descendo para o culto infantil, ouvindo a palavra de Deus na linguagem que elas são capazes de assimilar bem. Crianças até 9 anos, então fique à vontade para descer neste momento. Nós vamos avançar um pouco mais. Consegue colocar aí, José? Nós vamos avançar um pouco mais no nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto. Nós temos estudado essa carta versículo a versículo, capítulo a capítulo. Ô Josué, chegou a idade, né? Obrigado, Daniel. Então vamos avançar aqui no nosso estudo, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto. Problemas da igreja. O apóstolo Paulo fica sabendo desses problemas e ele não diz: ai meu Deus, se dentro da igreja tem problema, então agora não tem mais o que fazer. Muito pelo contrário, com sabedoria de Deus, orientado pelo próprio Deus, ele traz para aqueles irmãos e fica registrado para o nosso aprendizado que Jesus é a solução para as crises, os problemas, as dificuldades no meio do povo de Deus, da interação entre o povo de Deus. Então, a solução para qualquer problema, inclusive os problemas no meio da igreja. Temos visto isso. Já estudamos até aqui o seguinte: a introdução do livro, capítulos 1 e 2. Acho que precisa de assessoria. Às vezes dá, às vezes não dá. A crise dos partidos. Obrigado, irmã. Capítulos 3 e 4. A crise da imoralidade. Capítulos 5 e 6. A crise dos casamentos. Capítulo 7. A crise da liberdade. Naqueles capítulos 8 a 10. Tá? Todos esses problemas internos, problemas do meio da igreja. Avançando um pouco mais, nós estudamos também no domingo passado. Pode avançar, irmão, por favor, eu não consegui. A crise dos papéis de autoridade. Vimos a respeito disso, onde Deus estabeleceu a autoridade do Pai sobre Cristo em questão de função, a autoridade do homem sobre a sua esposa em questão de função no contexto da igreja, e ao reconhecimento desses papéis de autoridade no meio da igreja. Isso é necessário para evitar confusões e desentendimentos, crises e problemas.
Tá? E hoje vamos olhar o que eu estou chamando de a crise do menosprezo, tá? Ou a crise de prezar menos, né? De valorizar pouco. Essa é a ideia de menosprezar. Podemos até entender como um sinônimo de desprezar. Tá? Então havia desprezo no meio da igreja. Havia falta de dar valor a determinados elementos que o texto vai nos apresentar. E é isso gerou problemas dentro da igreja. Não só problemas de desentendimento entre os irmãos. Gerou até caso de morte. E o nosso texto fala disso. Nós vamos a ele então para entender melhor o que estava acontecendo ali. Tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ver a última parte deste capítulo e com esse trecho encerrar o capítulo 11, nos preparando para, na próxima pregação, iniciar o capítulo 12. Ou então, capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versos de 17 a 34. Pedi para ele mandar mais um toquinho só. Enquanto eu leio, eu quero que você traga em mente o tema para este trecho. Dar o devido valor importa. Dar o devido valor, ou o valor devido, tá? O valor que deve ser dado, isso é importante. Isso importa. Nós vamos ver o que é que deve ser dado valor, vamos ver por que importa e outros elementos que estão relacionados a isso. Enquanto eu leio, você acompanha a leitura aí na sua versão, na Bíblia que você tem em mãos, e depois nós vamos passo a passo, olhando com mais calma cada um desses versos. Então vamos a eles. Eu estou com a versão atualizada das Escrituras, como tem sido meu costume utilizar aqui. Mas você pode acompanhar na versão que você tem em mãos. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus a partir do verso 17 do capítulo 11. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Sabemos que o Senhor é presente no nosso meio, que o Senhor tem boa intenção de trazer clareza e entendimento a respeito da vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a não só entender muito bem, de maneira clara, o que o Senhor quer de nós, mas também nos capacita a obedecer a Tua vontade, que não sejamos rebeldes, que não vivamos ao contrário do que o Senhor deseja de nós, pois isso seria tristeza para nós, infelicidade, juízo sobre nós, deixando de desfrutar da alegria daquele que recebe e obedece a palavra do Senhor e o Senhor da palavra eterna. Nos ajuda, Deus, com o Teu Espírito Santo, fazendo o que nós não podemos fazer. É isso que nós pedimos e agradecemos desde já pela fé, cheios de esperança no nome de Jesus e no que Ele hoje fará no nosso meio. Nós oramos. Amém. Dar o devido valor importa. Paulo faz uma reprovação severa. Nós podemos encontrar essa reprovação severa aqui no verso 17, no início do verso 17. Na minha versão, diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Se nós voltarmos um pouquinho para o contexto imediato, anterior, ou seja, o que Paulo vinha falando nos versículos anteriores, nós vamos encontrar aqui mesmo no capítulo 11, no verso de número 2, as palavras do próprio apóstolo Paulo para aqueles mesmos irmãos da igreja de Corinto. Ele diz no verso 2: de fato eu vos louvo. Paulo vinha falando de características, de atitudes dos crentes daquela igreja que mereciam louvor, que mereciam parabéns. Paulo está dizendo: olha, vocês estão de parabéns nisso. Quando chegamos ao verso 17, que acabamos de ver, Paulo diz: porém, agora mudando de assunto, falando aqui de outra questão no meio de vocês, aí eu já não louvo mais. Nisso aqui vocês não estão de parabéns. Aqui está um problema posto, algo que precisa ser mexido, algo que precisa ser consertado. Vocês devem dar atenção nisso aqui. Isso não pode continuar do jeito que está. Tem uma reprovação severa aí do apóstolo Paulo. Passa aí, Josué, por favor. Deu certo. Então, mais uma reprovação do quê? Se eles vinham fazendo algo correto e agora Paulo vai destacar o que não estava bem, o que é que ele destaca? Então vamos olhar. Josué, você vai precisar parar de mexer aí. Você está mexendo, não sei o que é. Pode colocar aí e me ajudar, por favor. Pode ir, por favor. O contexto aqui, irmãos, é de se ajuntar para a ceia. Fazer exatamente aquilo que, pelo desígnio eterno de Deus, nós já fizemos hoje e que serve de ilustração. Tá?
quando eu estava organizando esse livro para pregar, eu sabia que ia chegar nesse texto que falava da ceia, mas não planejei para cair num dia de ceia. E caiu, né? Eu não planejei, mas alguém planejou. Tá? E o contexto aqui é exatamente isso. Tá? Então eles estavam se juntando, a igreja se reunindo, para fazer aquilo que Jesus disse que os crentes devem fazer: comer o pão, tomar o vinho, tomar o cálice, fazendo isso em memória de Jesus. Esse é o contexto. Tá? E aí Paulo vem e faz essa reprovação: olha, não é para vocês continuarem fazendo assim. Será que Paulo está indo contra o que Jesus mesmo disse que era para fazer? Evidente que não. Então, mas perceba como o contexto aí é justamente esse. Verso 17, ele diz: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais. Então perceba que ele está falando de se ajuntar. No verso 18, que nós também já lemos, ele diz: vos reunis na igreja. No verso 19 ele diz: entre vós. No verso 20, vos reunis no mesmo lugar. Então era onde a igreja se reunia. Naquela época se reuniam nas casas de algum irmão. Tá? Então aqui, perceba que o contexto é esse: igreja reunida. E o que é que estava acontecendo com a igreja reunida? Paulo destaca: vos reunis para pior. Verso 17. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então os crentes vinham, geralmente lá era na casa de algum irmão, então tinha aquele irmão que cedia a sua casa para que a igreja pudesse estar reunida e comer o pão e beber o cálice e assim obedecer a Deus. E eles se reuniam lá e o resultado daquilo não era um avanço na vida daqueles crentes. O crente chegava lá com aquele desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus, e saía de lá pior do que tinha chegado. Precisamos entender o que estava acontecendo. Vamos ver, o texto explica. Tá? Também estavam se reunindo com divisões, como diz o verso 18 com bastante clareza. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Então eles chegavam lá para se reunir, mas é bem possível que até lá na hora de participar naquela celebração, tivesse alguma coisa como nós temos aqui, né? Ó, dois lados, né? Tem um corredor aí no meio. E a igreja está dividida, tá? Aqui está dividida simplesmente pela logística, para facilitar o nosso acesso. Mas não está dividido porque esse lado aqui, os irmãos não se falam com esses irmãos, né? E esses daqui estão chateados com esses de cá, pelo motivo A, B ou C. Mas lá, talvez até existisse uma divisão física na hora que chegava na casa aqui. Não, talvez uns ficavam lá no fundo da casa, outros na entrada, porque não queria ver, não queria se dar com aqueles outros com quem havia desentendimentos. A Bíblia não dá os detalhes, mas a divisão existia e não estava sendo tratada, não estava sendo resolvida. Mas chegou o dia da ceia, fazer o que, né? Obrigado lá com aquele irmão, com aquela irmã que falou assim do meu filho, disse assim de mim, falou aquilo do meu cabelo, disse assim da minha roupa mas é o dia da ceia, tem que ir, porque Jesus mandou se reunir, comer o pão e beber o cálice. Se reunindo para pior, se reunindo com divisões, se reunindo em reprovação. Veja o verso 19, que nós já lemos também. Diz: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Se os aprovados se tornavam conhecidos por causa da divisão que se instaurou no meio da igreja, os reprovados também se tornavam conhecidos, evidentemente. Pelo menos dois partidos daqueles aprovados
por Deus, com intenção correta no coração, desejosos de obedecer à vontade do Senhor, e os reprovados, aqueles que estavam indo lá com outros interesses outros que o texto também nos revela. Tá? E estavam se reunindo, podemos afirmar, inutilmente, indo lá na casa do irmão, se juntando, comendo pão, bebendo o cálice, para quê? Para nada. Eles acharam, pronto, fizemos o que Deus mandou, celebramos a ceia do Senhor, Deus está satisfeito conosco, quando na verdade o verso 20 nos diz, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ué, mas não nos reunimos lá, não comemos o pão, não bebemos o cálice, do jeito que Deus mandou? Não estamos obedecendo o que Deus mandou? Não é essa a ceia do Senhor? Se não é a ceia do Senhor, é a ceia de quem? Verso 21 diz, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então não era a ceia do Senhor, era a ceia de cada um. Porque cada um chegava lá e agia do jeito que bem entendesse, na hora que quisesse, do jeito que quisesse. E aí nós percebemos, irmãos, pode seguir? Que dessa forma não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo. Sim, iam para aquele lugar. Sim, tinha o suco, tinha o pão, eles comiam, eles faziam aquela cerimônia, mas Deus não estava aceitando e recebendo aquilo. O que deve despertar a nossa atenção. Afinal de contas, acabamos de participar dessa celebração. Não é só fazer e Deus já está satisfeito? Pode ser que a gente pense que sim, mas olhando para o que esse texto nos diz, é possível fazer as coisas que Deus mandou e ainda assim aquilo que estamos fazendo não ser o que Deus desejava, o que Deus exige de nós. Tá? Evidentemente a ceia, como vamos ver, não é uma sugestão de Deus. Olha, tem uma ceia aí, quem achar legal, venha, participe. É bom se puder participar, pelo menos algumas vezes. Não é essa a intenção que nós vemos que Jesus, com a qual Jesus instituiu essa celebração. Muito pelo contrário. Nós vamos chegar nisso um pouco mais à frente. Então veja que dar o devido valor importa. O problema na igreja não era a desobediência pela ausência de fazer a cerimônia. A cerimônia estava sendo feita. Acontece que na realização daquela cerimônia, diversos elementos que deviam ser caros, deviam ser importantes para os crentes, estavam sendo desprezados, não estavam sendo valorizados. Os crentes não estavam se importando com aquilo. E o que é que os crentes estavam desprezando? Aqui onde nós vimos até agora, por exemplo, não estavam dando devido valor ao resultado da sua reunião. Então o texto diz, lá no verso 17, que eles se ajuntavam e quando saíam de lá, saíam pior. A Bíblia não fala exatamente com qual frequência os crentes da igreja de Corinto celebravam a ceia. Se reuniam para celebrar. Hoje, na atualidade, algumas igrejas celebram a ceia uma vez por mês. É o caso da nossa igreja. Então, uma vez por mês, a gente se reúne para lembrar
quem é Jesus e o que Ele fez por nós através dessa cerimônia. Mas hoje, na atualidade, existem igrejas que fazem isso com uma periodicidade maior. Tem igrejas que fazem todos os domingos, celebram a ceia. E tem igrejas que fazem com uma periodicidade menor, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, até uma vez por ano. E qual é a orientação da Bíblia? A Bíblia não diz de quanto em quanto tempo devemos fazer de uma maneira taxativa. Só diz que devemos fazer para lembrar. Então, é importante que o tempo, a frequência, seja uma frequência que não permite que nós esqueçamos de quem é Jesus. Vamos fazer de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos a gente pode esquecer quem é Jesus, o que Ele fez por nós, as suas maravilhas. Então precisa ser mais frequente do que isso, tá? Mas vamos dizer que eles fizessem isso toda semana. Então eles iam lá na casa do irmão, se reuniam, comiam e saíam de lá pior. Aí eles iam de novo, se reuniam e saía pior. Mais problemas, mais divisões. E faziam de novo e pior ainda. E não davam valor para o resultado daquilo que eles, da reunião que eles estavam tendo. Poxa, eu vou para a igreja, chego lá, saio pior, vou de novo, saio pior, vou de novo e saio pior. Como dizem os jovens hoje em dia, né? Alguma coisa de errado não está certo. Eles não estavam dando o devido valor para isso, não estavam se atentando. E deveriam se atentar. Dar o devido valor à comunhão. A igreja deve zelar pela união no Senhor. No verso 18 nós lemos, quando ele disse que havia divisões entre eles. Então eles estavam indo fazer o que Deus mandou, sem resolver as questões pendentes entre os crentes. É só ir lá e fazer o que Deus mandou. Mas lembra, o mesmo Deus que mandou beber o cálice e comer o pão em memória de Jesus, também mandou que os crentes vivam em união, que os crentes resolvam as suas questões uns com os outros. E eles estavam querendo fazer um e negligenciar o outro. Então não estavam dando devido valor para a união, a comum união dos crentes, estarem unidos por causa de Jesus. Talvez alguns estivessem bem unidos naquela igreja, mas estavam bem unidos porque tinham afinidade. Nossa, você é uma pessoa tão legal, fala bastante, eu também. Vamos ficar juntos, vamos conversar, vamos ser amigos e vamos andar juntos, vamos ter comunhão. Mas comunhão não é isso. Comunhão não é um monte de crente junto no mesmo lugar porque se gosta, porque conversa bem, porque fala dos mesmos assuntos, tá? Quando você está lá no horário de pico, lá no terminal Santa Amaro, né? Eita, quanta gente, olha que comunhão, né? Eita, comunhão boa aqui, né? Bastante gente, mais comunhão que lá na igreja. Porque lá na igreja só cabe umas 200 pessoas, aqui deve ter bem umas 500, né? Que comunhão, lá na estação da Sé, no horário do pico, né? Pô, isso não é comunhão. Comunhão não é um mutuado de gente. Comunhão fala do propósito dessa união, do porquê estão ali. E o motivo não é pegar ônibus, não é pegar trem, pegar metrô. O motivo é para glorificar a Jesus. Se o motivo de 1, 2, 3, 10, 100, não importa, pessoas estarem reunidas é para glorificar a Jesus, aí existe comunhão. Estamos sentados em volta dessa mesa, tomando Coca-Cola, que devemos tomar pouco, porque se tomar muito faz mal para a saúde, comendo essa pizza, que tem que comer pouco, porque senão faz mal para a saúde, mas para glorificar a Deus. Porque quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então tem comunhão. Não é no prédio da igreja, é lá na Pizza Hut. Ou sei lá qual é o lugar que você está. Mas estão ali crentes, glorificando a Deus através do que estão fazendo. Estão conversando conversa que edifica. Vão pagar a conta do que compraram. Estão ali dando bom testemunho de Deus. Então há comunhão. Como há comunhão nesse lugar, em qualquer lugar. Não está relacionado a essas paredes a comunhão do crente, mas ao propósito da união. Aqueles crentes não estavam dando valor para isso. Basta a gente estar debaixo do mesmo teto, pronto, é a comunhão de Deus. Vendo que eu não estou de bem com aquele irmão, não falo com ele, mas estamos aqui, Deus está vendo a nossa comunhão. Não está vendo não, nem tem a comunhão. Isso vai afetar na hora que você for fazer a cerimônia da ceia. Deus não está atrás de cerimônia. Deus está atrás de corações dedicados para Ele, submissos a Ele, obedientes a Ele. Por favor, Jesus. Dar o devido valor ao desejo de Deus. Pode avançar. A igreja deve buscar a aprovação do Senhor. Então eles não estavam buscando isso, né? No caso aqui, verso 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Então, aprovados por Deus. Estão ali, mas cientes do que Deus quer. Eu vim aqui fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vim aqui buscar a Deus. E que bom que outras pessoas também chegaram aqui com esse mesmo objetivo. E aí nós obedecemos ao Senhor e somos aprovados por Ele. Os crentes não estavam valorizando isso, não estavam interessados nisso, aqueles crentes. Dar o devido valor à utilidade do que faz, para não realizar ações inúteis para Deus. Estavam fazendo a cerimônia, mas estava sendo inútil. O próprio apóstolo Paulo, na inspiração de Deus, diz: olha, vocês estão fazendo, mas não é a ceia do Senhor. Tá? Vocês estão primeiro, vem aí, chega, faz, vai embora, mas não é a ceia do Senhor isso. Então, precisamos dar atenção à utilidade do que nós estamos fazendo. Se aquilo que estamos fazendo em aprovação de Deus e assim sendo útil para a nossa edificação, edificação de outros e a glória do Senhor. Mas por que não era ceia? A resposta da palavra de Deus: pelo menosprezo de irmãos para com outros irmãos. Tá? Então, menosprezo aos irmãos, não só aos irmãos. Versos 21 e 22, nós lemos: porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Tá? Então os irmãos ali se adiantando, na hora de participar naquela celebração, cada um fazendo na hora que queria, comendo na hora que queria. Tá aí já, estava aqui, né? A mesa com os elementos. Estava coberto, com pano, estava ali guardado. Mas os irmãos não levantaram e já está ali, vai aproveitar que está ali o pão, está ali o suco. Sempre que acho pouco, o pessoal passa uma bolachinha assim, vou aproveitar que aí eu tomo bastante para matar a minha fome. Ninguém fez isso aqui. Mas lá eles estavam fazendo, comendo demais. Comendo sem esperar pelos outros, comendo tudo. Quando o outro irmão chegava, já não tinha mais nada. Se embriagando, tomando aquele suco de uva que podia ser fermentado, e por tomar muito, alguns acabavam até se embriagando. Tá? A lição aqui é a mesma: dar o devido valor importa. Dar o devido valor para quê? Vemos aí mais uma vez, por favor, Jesus. Pode avançar. Dar o devido valor ao tempo apropriado, não se antecipando nem se atrasando.
fazendo as coisas de Deus com ordem e com decência. Então chegamos aqui, temos um tempo para o louvor, para cantar. Agora temos um tempo para escutar a palavra de Deus e ninguém está cantando. Temos um tempo onde vamos encerrar, os irmãos vão poder se cumprimentar. E aí, como é que foi a semana? Como é que está? Ô, Ana Cláudia, e aquelas dores? Está tomando qual remédio? Porque eu também estou passando por isso. Qual é o remédio que eu quero ver se eu tenho? Quero ver se é bom. Tá? Mas tem o seu tempo. Nem se adiantando, nem se atrasando naquilo que é relativo às coisas de Deus. Pode passar, Josué, por favor. Dando devido valor às necessidades dos irmãos, não deixando que eles passem fome. É o contexto aqui da ceia, mas isso se aplica de maneira geral à vida dos irmãos, e não só a fome. Mas precisamos estar envolvidos no serviço a Deus de tal maneira que sejamos sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Eu não estou com fome, então está tudo bem. Ué, mas aí tem vários irmãos aqui da igreja que estão com fome. Eu tenho mais roupa do que eu sou capaz de vestir. Mas aí tem irmãos aqui que tem que vir às vezes com uma roupa já rasgada, uma roupa furada, porque só tem aquela. E mas aí é ele, não sou eu. Então eu preciso estar atento às necessidades dos meus irmãos, né? Graças a Deus, fiquei doente, tem aí uns exames para fazer, tem uns remédios, fiz todos os exames, comprei todos os remédios, ainda bem. Aí tem os outros irmãos precisando fazer um exame, precisando comprar um remédio, não consegue. Graças a Deus, que quando foi eu consegui. Que pena que aquele irmão não consegue, né? Então precisamos estar sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Também nesse contexto da ceia, que é o contexto aqui. Pode avançar. Dar o devido valor à moderação, não deixando-se dominar pelos próprios desejos. Estava faltando isso, o irmão chegava lá, eu estou com fome. Tem aí o pão da ceia? Tem. Vamos comer. Comer. Olha, irmão, tem mais 2 pedaços ali, não, mas agora não aguento mais não. Eita. Agora só se for levar para cá, deixa aí. Talvez alguém quer. Porque comeu, quase explodiu. Bebeu. Eita, tá bom esse estudo aqui, vamos beber. Sem se dominar, sem se controlar. Então, temos vontades e desejos, mas é necessário dar valor à moderação. Quer comer? Coma! Mas coma para a glória de Deus. Quer beber? Beba! Mas beba para a glória de Deus. Não sei não, acho que eu estou comendo demais, viu? Então coma menos para a glória de Deus. Reconheça a necessidade de moderação na vida de quem serve a Deus, de quem quer agradar o Senhor. Perceba que dar o devido valor realmente importa. Importa não só, deve importar não só para você, mas importa para Deus. Quando não damos valor àquilo que recebemos de Deus, há consequências na nossa vida. E a palavra de Deus mostra exatamente isso nos versículos que se seguem. Paulo demonstra exatamente isso, que Deus se importa. Deus quer que demos valor ao que realmente importa. E ele mostra isso nas instruções que os irmãos receberam sobre a ceia. Avança, Josué, por favor. Mais um pouquinho. Devemos dar o devido valor. E dar o devido valor importa porque o ensino foi recebido do Senhor. No verso 23, o apóstolo Paulo fala: essa cerimônia feita aqui não é para ser feito de qualquer jeito. Não é uma invenção do apóstolo Paulo. Não é uma invenção da igreja batista. Paulo diz: eu recebi isso do Senhor. Foi Jesus quem deu. Por isso tem que ser valorizado. Não é algo que se encontra em qualquer esquina. Não é algo barato. Mas é algo que foi trazido a nós, entregue a nós
da parte do próprio Deus. Por isso, deve ser valorizado. Josué, por favor. Deve ser dado o devido valor no contexto da reunião da igreja para a celebração da ceia, porque é algo feito em memória do Senhor. A celebração da ceia é para ser feita trazendo na memória quem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Versos 24 e 25 que nós lemos, na expressão fazer isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então por que deve ter valor para nós? Por que a gente não pode chegar e fazer do jeito que quiser, na hora que quiser, sem considerar os nossos irmãos? Porque é feito para a memória do Senhor. É com o nosso pensamento em Jesus Cristo que devemos participar. Pode avançar, por favor, Josué. Devemos dar o devido valor e importa essa celebração e a nossa atitude nessa celebração, porque é um anúncio da morte do Senhor. Através de realizar essa celebração da maneira que é devida, ou seja, estando em comunhão com Deus, em comunhão com os meus irmãos, acertando os problemas entre nós, olhando para as necessidades uns dos outros, valorizando termos recebido isso de Deus, lembrando de Jesus Cristo. Então vamos anunciar a morte do Senhor. Olha, esse pão é a entrega, simboliza a entrega do corpo de Cristo. Esse cálice, a entrega do sangue, o derramamento do sangue de Jesus. Estamos anunciando que existe salvação segura. Não é chance de salvação, é salvação segura. Mas essa salvação segura só existe em um lugar, em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, anunciada naquele momento. Esse anúncio precisa ser feito de maneira correta, com decência, com ordem, como a palavra de Deus nos diz. Pode avançar, José, por favor. Dado o devido valor, importa, porque quando não atentamos para o que recebemos de Deus, quando queremos participar nessa celebração, quando queremos fazer as coisas para Deus, sem nos importar se Deus está recebendo isso ou não, se o que estamos fazendo está sendo algo inútil ou não, quando fazemos só por fazer, de qualquer maneira, haverá juízo da parte do Senhor sobre nós. É o que nós lemos no texto. Versos 27 a 34 vão falar exatamente disso. Eu quero ler algumas partes desse trecho. Perceba que o verso 27 nos diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Beber o cálice do Senhor indignamente nada mais é do que participar dessa cerimônia de maneira indigna. Participar dessa cerimônia, que é uma cerimônia para os filhos de Deus, sem que você seja um filho de Deus. Participar dessa cerimônia estando à parte da família de Deus, sendo um penetra, sendo um intruso. Eu não quero um compromisso de salvação com Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero morrer e ir para o céu. Eu quero que Deus me abençoe. Inclusive quero enricar e quero que Deus me dê muito dinheiro, muita saúde, muita paz e muito amor. Tudo isso eu quero. Mas não estou disposto a ter Jesus como dono da minha vida. Não estou disposto a reconhecer que sou um pecador. Não estou disposto a pedir perdão pelos meus pecados. A entender que ou Jesus me leva para o céu ou eu não vou. Não tem outro jeito. Então, para quem não está disposto a se render a Jesus, Jesus, agora é contigo. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Estou disposto a jogar tudo fora que o Senhor quiser que eu jogue.
e abraçar tudo que o Senhor quiser que eu abrace. Seja o meu Deus, o meu Salvador. Quem está disposto a fazer isso, este é digno de participar nessa celebração. Quem participa sem essa disposição, participa de maneira indigna, e o texto vai dizer: quem faz isso se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. É necessário examinar a si mesmo, comer do pão e beber do cálice. Verso 29: quem come e bebe sem fazer isso, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem está ali sem a preocupação de ser um verdadeiro filho de Deus por causa de Jesus, de ter certeza da sua salvação por causa de Jesus, não pela minha bondade, não por quem eu sou, mas por causa de Jesus. Quem não faz isso está comendo e bebendo juízo para si. Eu sei que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou bom. Posso dizer para você aqui 10 coisas erradas que o meu vizinho faz que eu não faço. Então ele não vai para o céu, mas eu vou. E inclusive hoje tem ceia lá na igreja, eu vou participar. Quem participa da ceia desse jeito está dizendo: não preciso de Jesus. Pela minha capacidade de fazer coisa boa, eu vou para o céu. Esse negócio de Jesus morrer, Jesus ressuscitar, Jesus ser o Salvador, pode ser para os outros pecadores, mas para mim não. E com isso está rebaixando Jesus. Está dizendo: Jesus, o Senhor e o que o Senhor fez é inútil. E o texto explica com bastante clareza que Deus não vai aceitar isso. Deus não vai admitir isso. Ficar olhando a pessoa pensar assim e agir assim e não fazer nada. Tá bom, se você acha assim, tudo bem. A Bíblia diz que o juízo de Deus recairá sobre aqueles que agirem assim. Pode ser um crente fazendo isso? Pode ser um crente pensando isso? Eu posso tomar ceia porque eu dei meu dízimo, eu dou oferta, eu visto a roupa certa, eu venho todos os cultos, eu leio a Bíblia, então posso tomar ceia. Deus está satisfeito comigo, eu vou para o céu por causa dessas coisas. Pode ser, mas o texto diz no verso 30: essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E aqui os que dormem não é que estava dormindo lá na rede, descansando, porque tinha certeza que fez tanta coisa boa que vai para o céu. Dormir aqui é morrer. Fracos e doentes estavam em desobediência a Deus. Por causa disso ficaram fracos. Continuaram desobedecendo a Deus. Com o juízo de Deus ficaram doentes. Continuaram desobedecendo a Deus. Como o juízo de Deus, foram promovidos. Morreu aqui e partiu para o Senhor. Agora não vai mais participar indignamente da ceia. Não vai mais estar em desacordo com os seus irmãos. Não vai desprezar aquilo que realmente importa. Então há juízo, inclusive a morte, para aqueles que não ligam, que não dão valor para o que realmente importa. E aí nós vemos então as exortações de Deus nessa mesma direção. Pode avançar, José, por favor. Encerramos então com duas aplicações. Se você é um crente, a vontade de Deus importa para você, deve importar. As orientações de Deus importam, devem importar. Os seus irmãos em Cristo importam, devem importar para você. E você deve dar a cada um destes o devido valor. Dar a Deus o valor que Ele tem. Dar as orientações de Deus. Fazer as coisas como Deus manda, do jeito de Deus, não da sua preferência. E dar valor aos seus irmãos. Se você é um crente, você deve dar atenção a essas verdades. Pode passar. Se você não é um crente,
Então, arrependa-se por não dar orientação, não dar o devido valor às orientações de Deus. Deus está falando, está mostrando o que você precisa fazer, como deve fazer, que você precisa se arrepender, que você precisa crer nele, e você não está ligando, você está pensando, não, se eu fizer do meu jeito, vai funcionar. E Deus está dizendo, não vai. Ou você se rende e faz do meu jeito, ou você estará perdido por toda a eternidade. Dê a importância a Deus que é devida. Dê a importância à palavra de Deus que é devida. Dê a importância ao Senhor Jesus Cristo, a importância que Ele merece como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Curve sua cabeça. Nós chegamos ao final deste capítulo, também ao final do nosso culto. Vamos apenas elevar os nossos pensamentos e a nossa voz em oração ao Senhor nosso Deus. Enquanto nós oramos, é importante que você investigue, ou usando a expressão que esse texto apresenta, no verso 28, examine a sua vida. Se você está dando valor para aquilo que realmente importa. Será que você está tratando o Senhor Deus e as coisas de Deus com o devido valor? Ou você está fazendo as coisas à sua maneira, do seu jeito, e achando que Deus é obrigado a aceitar, a receber, simplesmente porque você está fazendo algo, e tem gente que nem faz nada? Lembre-se disso. Deus não está disposto a aceitar qualquer coisa, de qualquer maneira. Ele é Deus. E justamente por isso Ele nos diz o que deseja. Ele diz exatamente o que Ele quer. Rendição total. Uma vida entregue nas suas mãos. Rendida a Cristo. Vivendo para Cristo. Olhando para Cristo como absoluto Deus, Senhor e Salvador da vida. Você está disposto a viver assim? Você está disposto a aceitar os ditames de Deus? Não conselhos do Senhor, mas mandamentos, ordens, orientações de Deus para a sua vida. Se você está disposto a fazer isso, peça para que Jesus o fortaleça, para que Jesus atue como Deus e Senhor do seu viver. Confesse a Ele o seu pecado e receba dele perdão e a vida eterna, que só em Jesus Cristo está disponível para todo aquele que nele crê. Porém, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nela podemos entender a importância de dar valor àquilo que o Senhor nos tem revelado, de dar valor ao próprio Senhor Jesus Cristo, a quem Ele é e ao que Ele fez, para conquistar a salvação eterna para todos aqueles que creem nele. Nos ajuda, Deus, a viver essa verdade a cada dia, saindo dessas portas deste templo para fora. Que o Senhor nos ajude a demonstrar como o nosso viver, que verdadeiramente damos valor à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Que sejamos interessados na vida uns dos outros, avaliando o nosso viver e adorando a Jesus Cristo como Ele merece ser adorado. Nos dá uma boa semana, perdoa as nossas falhas, nos dá o poder para viver vidas que exaltam o Teu nome. Assim nós oramos e esperamos por necessidade, clamando com fé no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe grandemente.